Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, dia 10 de junho, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E esse vídeo que está recheado, repleto de novidades, a gente vai falar sobre Sub-17, o Vasco está na final da Copa do Brasil. Vamos falar aí sobre a busca do Vasco por um novo treinador. O mercado português, né, de treinadores tá agitado, né? Porque todo dia novos nomes aí de treinadores lá de Portugal surgem especulados no Vasco, oferecidos ao Vasco, que a gente vai conversar aqui sobre isso. O Carlos Brasil ontem falou sobre o assunto, inclusive. Vamos falar da partida contra o Cruzeiro, né? O meia Yuri Lara falou da expectativa desse duelo aí contra os mineiros no Maracanã. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com aquele recado da Bet7k. Você que quer começar a fazer as suas apostas esportivas, a Bet7k te dá um grande incentivo, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer depósito até R$ 1.200, a Bet7k dobra. Você botou 100, vira 200, botou 300, vira 600, botou 10, vira 20, botou 20, vira 40. Enfim, sendo aí um grande incentivo para você começar a fazer as suas apostas esportivas. E tem outro detalhe, a Bet7k paga via Pix. Você fez a sua fezinha, ganhou, é só solicitar o seu pagamento que a Bet7k manda o Pix para sua conta. Bet7k é um site de apostas esportivas e é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa aqui falando de Sub-17. O Vasco está na final da Copa do Brasil Sub-17 e aguarda o vencedor de Palmeiras e Sport, que se enfrentam hoje. O Vasco venceu ontem por 3-0 o Bahia em São Januário. O Vasco já havia vencido o jogo de ida por 2-0 lá na Bahia, então 5-0 no agregado, né? Um atropelo ali do Vasco, né, em cima do Bahia. O Vasco passou o carro em cima do Bahia, 5-0 no agregado. Ontem 3-0 em São Januário, 2 gols do André e 1 gol do Estrela. E o Vasco garantiu aí a sua classificação para enfrentar Palmeiras ou Sport. Bem possivelmente o Vasco vai enfrentar o Palmeiras do Endrick, né? Que é tido aí como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. A final da Copa do Brasil Sub-17 deve ser entre essas duas equipes. Então, parabenizar aqui o Sub-17 do Vasco, que ontem, mais uma vez, né? Uma belíssima partida, uma belíssima atuação e vaga na final da Copa do Brasil. E agora a gente já começa aqui a falar sobre a busca do Vasco por um novo treinador, né? Ansiedade aí da torcida, querendo saber quem será o novo treinador do Vasco, vários nomes especulados, vários nomes oferecidos, e ontem o Carlos Brasil concedeu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, onde falou ali alguns pontos importantes dessa busca aí do Vasco por um novo treinador. O Vasco que no domingo contra o Cruzeiro será comandado pelo interino Emílio Faro, né, que comandou a equipe na vitória contra o Náutico por 3-2 e segue no comando do clube até o Vasco fechar com outro treinador. Então no domingo, Emílio Faro vai comandar mais uma vez a equipe Cruz Maltina. Ontem, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o Carlos Brasil disse acreditar que a escolha do novo treinador do Vasco não deve passar da próxima semana, que no máximo até a próxima semana o Vasco já deve ter definido ali o seu novo treinador. E ele foi perguntado se existe, né, a possibilidade de ser um treinador que habla, um treinador do mercado sul-americano, um paraguaio, um argentino, um uruguaio, ou até mesmo um treinador de Portugal, né? Já que vários nomes estão sendo aí especulados do futebol português no Vasco da Gama. E o Carlos Brasil se limitou a falou pouco, né, sobre isso, mas deixou claro que existe sim essa possibilidade. Disse que tem algumas opções sim do mercado português e também do mercado sul-americano. Então pode ser que o novo treinador do Vasco seja um estrangeiro, um argentino, um uruguaio, um paraguaio,
ou até mesmo um português. Eu até, se eu fosse arriscar, eu até diria que o próximo treinador do Vasco será um treinador estrangeiro, porque se fosse um treinador nacional, acho que bem possivelmente eles já teriam definido esse nome. O Carlos Brasil também confirmou ao canal Atenção Vascaínos que o próximo treinador do Vasco está sendo escolhido pelo clube e também pela 777. As duas partes em conjunto, né? O Vasco e a 777 estão escolhendo esse novo treinador. Ainda segundo o diretor de futebol do Vasco, o Vasco tem ali algo em torno de 10 nomes, né, ali mapeando cerca ali de 10 nomes para esse cargo. E afirmou também que já foram avaliados mais de 20 nomes e que alguns já foram descartados, pois não se adequavam ali na ideia de jogo que a diretoria quer. Ele também disse que mais de 50 treinadores foram oferecidos ao Vasco da Gama. Então o Vasco está aí nesse processo, né? Nessa triagem, vamos dizer assim, para buscar o seu novo treinador e parece que está esquentando para ser um treinador ou português ou um treinador aqui do mercado sul-americano. E falando em treinador português, ontem surgiu a informação de mais um que foi oferecido ao Vasco da Gama. Trata-se do treinador José Gomes, que trabalhou no Almeria e foi oferecido ao Vasco pelo mesmo empresário do treinador Jorge Jesus. O técnico José Gomes trabalhava no Almeria, né, no futebol espanhol. A informação inicial foi dada pela Arena Cruz Maltina e confirmada pelo site Papo na Colina. Inclusive, o site Papo na Colina conseguiu entrar em contato com o treinador José Gomes, que deixou ali as portas abertas, né, ao Vasco da Gama, disse que deseja trabalhar no Brasil e enalteceu muito, né, o tamanho do Vasco. Ele disse o seguinte, abre aspas, gostaria de um dia treinar no Brasil. O Vasco da Gama foi e sempre será um clube emblemático do futebol mundial. É para mim uma enorme honra ver o meu nome sendo associado ao clube. Os meus representantes estão a trabalhar para que o meu novo projeto seja ambicioso. Então, o José Gomes deixou ali as portas abertas para o Vasco da Gama. E uma outra informação que surgiu ontem, de mais um nome, né, português, que o Vasco consultou, foi o do treinador Ricardo Soares. A informação também é do site Papo na Colina, através do jornalista Carlos Berbé, que descobriu, né, que o Vasco sondou, fez ali uma consulta, perguntou sobre a situação do Ricardo Soares. Ele é técnico do Gil Vicente de Portugal e a sondagem do Vasco aconteceu na última quinta-feira através de intermediários que perguntaram ali sobre valores do treinador. Sob o comando de Ricardo Soares, o clube português terminou na 5ª colocação o último campeonato nacional, né, fazendo ali uma boa campanha. Então Ricardo Soares fez ali um bom trabalho no Gil Vicente. Então, assim, mais 2 nomes, né, de treinadores de Portugal que tem ali seu nome ligado ao Vasco. Agora o Ricardo Soares, do Gil Vicente, e o José Gomes, que trabalhou no Almeria. Ontem a gente falou sobre o Vasco Seabra, né, treinador português também, que teria sido ali consultado pelo Vasco. Enfim, o Vasco está mapeando também o mercado português. E eu não me surpreenderia se um técnico português aí aparecesse no Vasco na próxima semana. De todo modo, a gente aguarda aqui mais novidades sobre isso, né? Atualizações, tudo que acontecer, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Mas parece, né, que está esquentando aí para o Vasco ir atrás ou de um treinador português ou de um treinador aqui da América do Sul que não seja brasileiro. Eu acho que o próximo treinador do Vasco não será brasileiro. Vamos aguardar. Bom, mudando o assunto, vamos falar agora de Vasco e Cruzeiro, né? Partida aí do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza o principal jogo da rodada no Campeonato Brasileiro Série B. Maracanã lotado, mais de 65 mil ingressos vendidos. E o meia Yuri Lara falou sobre essa expectativa, né? A expectativa de jogar no Maracanã lotado pelo seu clube do coração. Afinal de contas, ele é vascaíno e já esteve nas arquibancadas do Maracanã muitas vezes para torcer pelo Vasco. Agora ele vai estar dentro de campo e falou aí sobre essa sensação. Confira o que disse o Yuri. Cara, Vasco e Maracanã. Eu lembro que em 2009 eu fui em bastante jogos daquela campanha, né, do título, né? E pô, era bom demais estar junto da galera. Cara, a atmosfera era incrível, né? E para falar a verdade mesmo, acho que a nossa torcida é que faz a festa mais bonita por lá, né? E outro jogo que acho que ficou marcado, né,
Pra mim foi na reestreia do Felipe, né? E ele deu, acho que uma caneta, né, no volante do Flamengo e ali o Maracanã foi abaixo. Vai ser um sonho pra mim tá podendo jogar novamente no Maracanã, só que agora como jogador dentro de campo e com a torcida nos apoiando. Eu acho que domingo não vai ser diferente, né? A torcida vai estar lá nos apoiando novamente e para mim vai ser mais uma realização de mais um sonho, né? De tantos outros que o Vasco tem realizado na minha vida, tá dentro de campo, né? Depois de ter estado tantos jogos na arquibancada, no Maracanã só com a torcida do Vasco vai ser incrível. E vai ser muito bom reviver isso novamente. Então é isso, né? O Vasco de Yuri Lara encara o Cruzeiro domingo, 4 da tarde, no estádio do Maracanã. Essa partida que será apitada pelo Daronco, hein? Fortes emoções, meu amigo. Daronco foi escalado para apitar esse jogo. Ai, 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 ui, ui. Olho nele, hein? Olho nele. Eu vou ficando por aqui. Volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário aí sobre esses nomes desses portugueses aí que estão sendo oferecidos ao Vasco. A sua participação é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.